Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro autoriza o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a iniciar a transição de poder. O presidente eleito, Lula, nomeia o vice, Geraldo Alckmin, para representar o futuro governo. 44 horas depois de ser derrotado nas urnas, Bolsonaro faz um pronunciamento breve. Evita o protocolo de todo encerramento de disputa eleitoral. Mas acaba por reconhecer a derrota ao agradecer os votos recebidos. E afirmar que cumprirá os mandamentos da Constituição enquanto presidente e cidadão. Sobre as manifestações de apoiadores, diz que elas não podem cercear o direito de ir e vir. Ao longo do dia, bolsonaristas bloquearam estradas em protesto contra a decisão da maioria dos eleitores brasileiros. Depois de ordenar que a Polícia Rodoviária Federal libere as pistas, o ministro Alexandre de Moraes também autoriza polícias estaduais a desfazer os bloqueios. Policiais militares coíbem atos antidemocráticos em pelo menos 10 estados. Diante da cobrança dos Ministérios Públicos Estadual e Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, convoca uma reunião para tratar do assunto. O Egito convida Lula para a Conferência do Clima da ONU, que começa no domingo. Pelo 4º ano seguido, o Brasil aumenta as emissões de gases de efeito estufa. O Jornal Nacional está começando. O presidente Jair Bolsonaro reconheceu hoje a derrota nas urnas ao designar o ministro da Casa Civil para iniciar o processo de transição para o futuro governo. Ele agradeceu os votos que recebeu, afirmou que vai cumprir a Constituição e se pronunciou contra o cerceamento do direito de ir e vir por apoiadores que têm bloqueado estradas. O movimento no Palácio da Alvorada começou cedo. O primeiro a chegar foi o filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro. Aos poucos, outras autoridades foram chegando, como o comandante da Aeronáutica, tenente brigadeiro Carlos de Almeida Batista, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ex-candidato a vice, Braga Neto. À medida que o dia foi passando, a movimentação aumentou. Chegaram o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas. Ministros do Supremo Tribunal Federal receberam convite para uma reunião informal com Bolsonaro na Alvorada, mas essa reunião acabou não acontecendo. A demora do presidente em se manifestar depois da derrota provocou ação de aliados. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, o das Comunicações, Fábio Faria, da AGU, Bruno Bianco, o ministro do TCU, Jorge Oliveira, amigo de Bolsonaro, e até o governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participaram dessa empreitada para que o pronunciamento ocorresse logo. A imprensa entrou na Alvorada pouco antes das 3 da tarde, mas o texto do pronunciamento ainda sofreu ajustes até o último momento. E só às 4h35, Jair Bolsonaro entrou no hall do Palácio, acompanhado de alguns ministros. A primeira manifestação pública após o resultado da eleição foi curta, 2 minutos. Bolsonaro não cumprimentou o presidente eleito, Lula, pela vitória, mas acabou por reconhecer a derrota quando agradeceu os votos recebidos e ao afirmar que cumprirá a Constituição. No discurso, disse que manifestações não podem cercear direito de ir e vir da população. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio
e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Em seguida, coube ao ministro da Casa Civil falar sobre o processo de transição. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. 9 dos 11 ministros do STF se reuniram na corte para acompanhar o pronunciamento de Bolsonaro. Na sequência, publicaram uma nota. O Supremo Tribunal Federal consigna a importância do pronunciamento do presidente da República em garantir o direito de ir e vir em relação aos bloqueios e, ao determinar o início da transição, reconhecer o resultado final das eleições. Logo depois, convidado pela presidente do STF, Rosa Weber, Bolsonaro chegou para uma reunião na corte. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi convidado. Bolsonaro, Guedes e ministros do Supremo conversaram por 1 hora. Ao sair da reunião, o ministro Edson Fachin fez um breve relato da conversa com o presidente. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Depois da reunião com o presidente Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal divulgou mais uma nota em que reitera o teor da nota anterior. A Corte registrou a importância do reconhecimento pelo presidente da República do resultado final das eleições com a determinação do início do processo de transição. A nota do STF também ressalta o fato de Bolsonaro ter enfatizado a garantia do direito de ir e vir em referência aos bloqueios de rodovias. Segundo o STF, foi uma visita institucional em ambiente cordial e respeitoso, em que todos destacaram a importância da paz e da harmonia para o bem do Brasil. Pelo lado do futuro governo, a escolha do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin para comandar a transição foi anunciada hoje cedo em São Paulo, depois de uma reunião com Lula. A reunião a portas fechadas foi neste hotel em São Paulo. Além de Lula e Alckmin, também participaram integrantes da cúpula do PT. Na saída, Gleice Hoffmann, presidente do partido, anunciou a decisão sobre a equipe de transição. O coordenador é o governador Geraldo Alckmin. Como o Mercadante foi coordenador de programa de governo e tem essa relação com os nossos programas, ele vai estar junto, né, na equipe, e eu também vou estar junto na parte da política e da relação com os partidos, enfim. E nós vamos ter a participação, quero deixar claro isso, nessa comissão, de todos os partidos que tiveram conosco nessa caminhada. A presidente do PT disse que conversou com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e que o governo já disponibilizou o prédio do Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília, para sediar a transição. Segundo Gleice, a prioridade será se debruçar sobre o orçamento da União
para viabilizar as promessas de campanha. Quando o presidente Bolsonaro finalmente se manifestou sobre os bloqueios de estradas, esses atos já haviam afetado a terça-feira de milhões de brasileiros, grande parte deles em São Paulo. Um vídeo postado em redes sociais mostra um agente da Polícia Rodoviária Federal cortando uma grade de proteção na rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, o que teria facilitado o bloqueio total da pista pelos manifestantes na noite de ontem. Hoje, o inspetor Fernando Miranda, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, disse que a ação foi para permitir a passagem de uma viatura. O colega precisou cortar aquele alambrado para que a viatura que fosse apagar o incêndio passasse. Por quê? Porque a pista do lado leste ela estava totalmente interditada. Por causa dos bloqueios, 25 voos que sairiam do aeroporto foram cancelados entre ontem e hoje. A pista só foi aberta por volta das 10 horas da manhã. À tarde, mesmo após a liberação da rodovia e com a presença da PRF, manifestantes ficaram atravessando de um lado para o outro para atrapalhar o trânsito. Um motociclista que tentou passar foi agredido. A Nathalie viajaria para Dallas, nos Estados Unidos, onde mora. Estamos no aeroporto, sentados sem dormir, 24 horas. Eles ofereceram um hotel, só que não tinha como chegar no hotel. Por causa da manifestação, não tinha como sair do aeroporto. No terminal rodoviário do Tietê, um dos maiores da América Latina, 880 ônibus foram cancelados. Dona Nilda, de 71 anos, passou a noite acordada no banco da rodoviária e não sabia quando ia conseguir voltar para a casa dela em Niterói, no Rio de Janeiro. Não tenho ônibus para voltar para casa, eu quero ir embora, eu não consigo ônibus. A CEAGESP, maior central de abastecimento da América Latina, informou que até às 10 horas da manhã já havia registrado queda de 17% na entrada de veículos, mas afirmou que não há desabastecimento. Os defensores do presidente Jair Bolsonaro também fecharam duas importantes rodovias do estado. Meio-dia agora, a rodovia Castelo Branco segue interditada tanto aqui na pista local quanto também ali, na Expressa. A informação que a gente tem é de que o bloqueio está na altura da cidade de Barueri, que fica a aproximadamente 4 quilômetros desse ponto onde nós estamos. Dá uma olhada na fila de caminhões, completamente parado o trânsito por aqui nesse momento. Desde as 5 da manhã nós estamos parados aqui, pô. Sem comer nada, sem beber, aí, parado. Aí, agora estamos aqui, que vai acabar ninguém sabe. Mastigando bolachinha de água e sal, uma aguinha para não morrer de fome, Esses outros caminhoneiros conseguiram pelo menos almoçar. A gente carrega no caminhão essa cozinhazinha aí. Também houve bloqueios na Regis Bittencourt, rodovia federal que dá acesso ao sul do país. Manifestantes murcharam pneus de caminhões e fecharam as pistas. A polícia militar jogou bombas de efeito moral para dispersar o grupo. O sentido Paraná foi liberado às 2h30 da tarde. A pista que leva para São Paulo só foi desbloqueada às 4 da tarde. Já a rodovia Castelo Branco continuou interditada. A gente também nota muitos caminhoneiros telefonando para as empresas e explicando, pedindo para que eles avisem aos clientes que eles não vão chegar com uma carga, que a entrega não vai poder ser feita, enfim. É um transtorno aqui. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, alertou para o iminente risco de desabastecimento e falta de combustíveis caso as rodovias não sejam rapidamente desbloqueadas. E informou que as indústrias já sentem impactos no escoamento da produção e que as paralisações já atingem o transporte de cargas essenciais, como equipamentos e insumos para hospitais. A CNI declarou ainda que é veementemente contrária a qualquer manifestação antidemocrática que prejudique o país e sua população. Caminhões com carga de ovos para a produção de vacinas ficaram 8 horas num bloqueio na rodovia e só chegaram ao Instituto Butantan com escolta. O vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados diz que já há falta de produtos. As regiões mais afetadas Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro,
cerca de 70% dos supermercados já estão com problemas de falta de abastecimento ou começou a ocorrer desabastecimento em alguns tipos de produto, são exatamente nas categorias de frutas, legumes e verduras. Na rodovia Castelo Branco, a tropa de choque da PM se posicionou a cerca de 200 metros de um dos pontos de bloqueio na cidade de Barueri, na região metropolitana. Ficou durante 5 horas e saiu sem intervir na manifestação. Essa é a única faixa liberada pelos manifestantes em que a gente pode circular livremente. Aqui, ó, um caminhão atravessado e um pedaço de árvore que eles usaram para obstruir a via. Agora à noite, policiais da tropa de choque voltaram para este ponto de interdição no acesso para Barueri. Eles observam a manifestação à distância. Os bloqueios nos 2 sentidos da rodovia já duram 24 horas. Na BR-381, em Betim, Minas Gerais, manifestantes colocaram fogo em pneus. Houve congestionamento e lentidão no trânsito. Em Juatuba, a pista da BR-262 foi interditada com brita e terra. Tratores foram usados para liberar o tráfego. No Rio, a PRF disse que há 6 pontos de interdição total ou parcial nas estradas federais. A Polícia Militar afirmou ter agido em 33 pontos de bloqueio. Na Dutra, agentes usaram bombas de efeito moral para dispersar manifestantes. O Rafael é de São Paulo e não consegue voltar para casa. Eu vim só entregar um documento aqui e aí eu ia voltar, só que eu ia voltar de ônibus. E aí acabou que não tem passagem para voltar. Senadores de ao menos 17 estados e do Distrito Federal recorreram à Polícia Militar para liberar as estradas. A medida foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Agora à noite, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que o número de bloqueios está diminuindo. Já era madrugada quando o Supremo Tribunal Federal formou maioria em torno da decisão do ministro Alexandre de Moraes de obrigar a Polícia Rodoviária Federal a desobstruir as rodovias, atendendo a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes e do Ministério Público Eleitoral. O ministro afirmou que o quadro fático revela com nitidez um cenário em que o abuso e o desvirtuamento ilícito e criminoso no exercício do direito constitucional de reunião vem acarretando efeito desproporcional e intolerável sobre todo o restante da sociedade, que depende do pleno funcionamento das cadeias de distribuição de produtos e serviços para a manutenção dos aspectos mais essenciais e básicos da vida social. Moraes estabeleceu multa pessoal de R$100 mil por hora para o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, e para os caminhoneiros, se a ordem for descumprida. E até, se for o caso, o afastamento do diretor-geral da PRF e a prisão em flagrante por crime de desobediência. No fim da noite de ontem, o número de pontos parcial ou totalmente bloqueados nas rodovias brasileiras já passava de 420, segundo dados da própria PRF. As manifestações contra o resultado das urnas podem levar a consequências graves. Ontem à noite, o empresário Osmar Alceu e Choque morreu quando o caminhão que dirigia bateu na traseira de uma carreta que estava parada por causa de um bloqueio na BR-364 em Vargem Grande, Mato Grosso. E somente no fim da noite, depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o diretor-geral da PRF encaminhou um ofício às superintendentes da corporação, dizendo que eles deveriam adotar todos os meios necessários e suficientes para viabilizar a completa desobstrução dos trechos das rodovias federais que estejam obstruídos pelos manifestantes. Mesmo assim, o número de bloqueios continuou alto. Na BR-101, em Joinville, passageiros ficaram presos em ônibus. 39 ônibus e centenas de pessoas que já estão sem dinheiro para comer, estamos sem condições de banho, porque só tem um chuveiro aqui no posto para os caminhoneiros, então não está dando para tomar banho. Dormir está praticamente impossível. A Associação Brasileira dos Centros de Diálise alertou que, por causa dos bloqueios, em algumas clínicas os estoques para o tratamento de doentes renais já começam a ficar em estágio crítico e que pacientes também estão com dificuldades para chegar às clínicas. Diante desse cenário, hoje de manhã, o ministro Alexandre de Moraes assinou outro despacho. Reforçou que as polícias militares dos estados
podem atuar para desobstruírem inclusive as estradas federais. Moraes estabeleceu ainda que os responsáveis podem ser presos por atos antidemocráticos. Os fatos trazidos ao conhecimento da Corte afetam não apenas a regularidade do trânsito nas rodovias, mas principalmente a segurança pública em todo o território nacional. O grupo de choque da PRF teve de usar bombas de gás lacrimogênio e tiros de borracha para dispersar uma manifestação que fechava a BR-116 em Novo Hamburgo, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O bloqueio chegou a causar 1,5 km de congestionamento. No fim da manhã, toda a diretoria da PRF se apresentou para uma entrevista, mas sem o diretor-geral. Os diretores disseram que a PRF está cumprindo a decisão do STF. Em momento algum, a Polícia Rodoviária se omitiu. Determinação do senhor ministro da Justiça, determinação do nosso diretor-geral, certo? Para atuar desde o primeiro instante. Então, essa foi a orientação e foi isso que a gente se preparou e é isso que nós estamos executando. E no fim da tarde de hoje, a Polícia Rodoviária Federal disse ao Supremo que precisa de ajuda da Força Nacional para desbloquear as rodovias, porque o efetivo da PRF não seria suficiente. Aqui em Brasília, a esplanada dos ministérios foi fechada pouco antes do Congresso por precaução. E governadores de ao menos 17 estados e do Distrito Federal mandaram a Polícia Militar agir nas rodovias bloqueadas por manifestantes bolsonaristas. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, do MDB, que apoiou Jair Bolsonaro na eleição, disse que as manifestações são absurdas, um caso de polícia, e acionou a PM do DF. Em uma rede social, ele disse que o resultado das urnas deve ser respeitado e o bloqueio das vias públicas é ilegal. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, do PSDB, que também apoiou Bolsonaro nas eleições, determinou a ação da PM. E a partir de agora, nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí, fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, porventura, resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, o emprego de uso de força. As eleições acabaram, nós vivemos num país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Novo, que também apoiou Bolsonaro, mandou que a polícia tome as medidas necessárias para desobstruir as rodovias interditadas. Já solicitei às nossas forças de segurança que tomem as medidas necessárias para desobstruir qualquer via ou estrada que esteja interditada por manifestações. A eleição já acabou. E agora nós temos de assegurar o direito de todos de ir e vir e também que as mercadorias cheguem onde precisa para não haver desabastecimento. Vamos cumprir a lei. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, mesmo partido do presidente, disse à TV Globo que deu ordem para o batalhão de choque liberar as estradas e declarou que é preciso respeitar o resultado das urnas. Quem foi vitorioso precisa ter a tranquilidade de reunir forças e trabalhar pelo Brasil. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, acionou a Guarda Municipal para dispersar bloqueios. Direito de se manifestar a sua opinião política, a sua alegria ou a sua tristeza por uma vitória ou por uma derrota, isso aí está garantido, todos nós podemos fazer isso. O que não dá para fazer é parar a cidade para protestar contra nada, protestar contra uma vitória reconhecida pela justiça, reconhecida por todas as autoridades mundiais, reconhecidas pela democracia brasileira. Então nós não vamos prejudicar trabalhadores. Em nota, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, do PSD, aliado de Bolsonaro, disse que o direito de livre circulação no território nacional é uma garantia do povo brasileiro e que é momento de pacificar o Brasil. No Ministério Público Federal, mais de 180 procuradores cobraram do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a abertura de uma investigação sobre a atuação de representantes do governo e autoridades com foro privilegiado nesse movimento de obstrução das rodovias do país. Em um vídeo divulgado hoje, Augusto Aras disse que o Ministério Público Federal tem feito todos os esforços para ajudar a resolver a situação. No sentido de buscar decisões judiciais em todo o Brasil e também no Tribunal Superior, para que as rodovias sejam liberadas
preservando-se o abastecimento, a ordem econômica e a liberdade de ir e de vir de todos os brasileiros e brasileiras. A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço das interrupções nas estradas ao longo do dia. Às 9 da manhã, a PRF informava que havia 228 pontos de interdição ou bloqueio. Estrutura, Marcelo Sampaio, pediu aos bolsonaristas que permitam a circulação de medicamentos, combustíveis, bens e insumos. O ministro afirmou que é preciso evitar prejuízos ao país e que o governo tem empreendido todos os esforços para que as vias sejam liberadas. Que desde a noite de domingo, mais de 300 pontos de interdição foram liberados. Que o Ministério trabalha para a retomada da livre circulação de pessoas e veículos o quanto antes. E que, além de assegurar o direito de ir e vir da população, é fundamental manter o funcionamento de serviços essenciais e o transporte rodoviário de cargas para evitar o desabastecimento no país. Depois de 44 horas e 41 minutos de silêncio, Bolsonaro finalmente se pronuncia. Num breve discurso lido, breve mesmo, 2 minutos apenas, o presidente não cita Lula e disse que vai cumprir a Constituição. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Após o discurso, Bolsonaro se encontra com ministros do Supremo. Segundo Edson Fachin, o presidente verbalizou a derrota. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Magoado com as manifestações de Ciro Nogueira e Arthur Lira, a campanha de Lula pela vitória, Bolsonaro mal falou com os dois antes do pronunciamento. A apuração é da Larissa Rodrigues, já. E tem mais bastidor para você. Bolsonaro e o presidente do PL articulam a manutenção do poder no Congresso Nacional. Essa apuração é do Caio Junqueira, que também chega daqui a pouquinho. Já era esperado e agora está definido, gente. Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, é quem vai liderar a transição de governo. E diversas estradas continuam interrompidas por grupos antidemocráticos bolsonaristas. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo também. O presidente Bolsonaro finalmente, se pronunciou hoje à tarde sobre a primeira derrota política, então, da carreira dele. O Leandro Magalhães acompanhou tudo e conta pra gente. Oi, Leandro, boa noite, bem-vindo. Oi, Mona, muito boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, Mona, o presidente Jair Bolsonaro passou a manhã e a tarde aqui no Palácio da Alvorada, residência oficial do presidente da República, onde eu estou nesse momento, acompanhado de ministros e também de assessores pessoais. Bem, às 4h36 da tarde, o presidente saiu da biblioteca do Palácio da Alvorada, acompanhado da equipe que o acompanha todo dia, de quase toda a equipe. E ele fez o pronunciamento que durou um pouco mais de 2 minutos. O presidente ele agradeceu aos 58 milhões de brasileiros que votaram nele, disse que os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Afirmou que as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os métodos da direita não podem ser os da esquerda. E finalizou afirmando que, enquanto presidente da República e cidadão, continuará cumprindo todos os mandamentos da Constituição. Mais cedo conversei com algumas fontes do governo que me disseram que o presidente Jair Bolsonaro foi aconselhado a conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal antes do pronunciamento. E ele o fez. No entanto, os ministros não compareceram ao Palácio da Alvorada e o presidente Jair Bolsonaro mudou o discurso que foi feito às 4h36 da tarde. Vamos acompanhar agora o discurso na íntegra. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população.
como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. Como eu disse então na abertura, depois desse pronunciamento, Bolsonaro foi até o Supremo Tribunal Federal, onde se reuniu então com alguns ministros. Durante o encontro, segundo o ministro Edson Fachin, Bolsonaro então verbalizou a derrota. Vamos ver exatamente o que disse o ministro e depois o nosso time chega com mais apuração e análise para vocês. O presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou. Portanto, olhar para frente. Logo depois, então, do pronunciamento de Bolsonaro, que foi hoje à tarde, depois de muito tempo de expectativa, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse ter sido autorizado, então, pelo presidente da República a começar o processo de transição com a equipe do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, é isso, então, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, vai coordenar, então, a equipe de transição. O anúncio foi feito, como a gente ouviu o Ciro Nogueira falando, pela presidente do Partido dos Trabalhadores, a deputada Gleisi Hoffmann. Confusão sobre as operações da Polícia Rodoviária Federal no dia das eleições ainda reverbera. O Ministério Público Federal pediu que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal seja investigado. O repórter Nolan Roberto tem todos os detalhes para a gente. Oi, Nolan, boa noite, muito bem-vindo. É isso, Silvinei Vasquez vai ser investigado por desobediência. Exatamente, é esse o pedido de 4 subprocuradores do Ministério Público Federal. Uma boa noite para você, Mona Lisa, boa noite a todos que acompanham o jornal da CNN. Mona, esses subprocuradores são da 7ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que é um órgão que investiga as atuações policiais. E eles entenderam que o diretor da Polícia Rodoviária Federal, no dia das eleições, desobedeceu uma ordem expressa do Tribunal Superior Eleitoral que proibiu que a Polícia Rodoviária Federal fizesse operações em transporte de eleitores, e isso aconteceu principalmente na região Nordeste. Embora no próprio dia das eleições, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que não houve consequências por conta dessas operações, que os eleitores conseguiram votar no dia, mas de qualquer maneira o diretor da PRF, teria desobedecido uma ordem do TSE. E tem também um outro pedido de investigação nesse mesmo pedido de abertura de inquérito, que é sobre prevaricação, Mona Lisa. Isso já sobre o dia seguinte, sobre as operações, as manifestações, feitas pelos caminhoneiros, que os subprocuradores consideram manifestações ilícitas. Eles dizem que houve má conduta por parte do diretor da Polícia Rodoviária Federal. Vou até abrir aspas aqui para um trecho desse documento enviado ao TSE pelo MPF, que diz o seguinte, abre aspas: os vídeos que circulam em redes sociais revelam não apenas a ausência de providências da Polícia Rodoviária Federal diante das ações ilegais dos manifestantes, mas até declarações de membros da corporação em apoio aos manifestantes, como se fosse essa orientação. Fecha aspas. Ainda não há um prazo para o TSE abrir ou não esse inquérito, viu, Mona Lisa? Eu volto ao estúdio. Agora são 9h34 para falar sobre os bloqueios, então, de caminhoneiros bolsonaristas em diversas rodovias do nosso país. A Rafaela Cascado acompanha a situação no Rio de Janeiro e tem os detalhes. Oi, Rafa, boa noite, bem-vinda, conta.
Oi, Mona, boa noite para você, boa noite a todos. São agora 4 pontos de bloqueios registrados pela Polícia Rodoviária Federal em estradas aqui do Rio de Janeiro. Os pontos mais críticos, Mona, são na BR-116, altura de Resende, na pista sentido São Paulo, e na rodovia Presidente Dutra, na altura de São João de Meriti. Há bloqueios parciais nos 2 sentidos, inclusive nesse ponto, os manifestantes atearam fogo em pneus agora à noite, então os bombeiros precisaram ir até o local, além da Polícia Militar, que também dá apoio nesse ponto. Além disso, tem outras 9 estradas com concentração ainda de manifestantes. Não estão fazendo bloqueios nesses outros pontos, mas estão ainda pelas redondezas. Então, a Polícia Rodoviária Federal também está comparecendo e atenta nessa região. Além do batalhão de choque da Polícia Militar, que hoje dá apoio à PRF em alguns trechos aqui do Rio de Janeiro. Mona, agora a boa notícia em relação à rodoviária Novo Rio, que ficou ao longo desta terça-feira com impactos, teve suspensão de viagens para a região do Nordeste, para o sul do Brasil, além de outros pontos também, Minas Gerais, São Paulo. E agora à noite a gente teve a informação da porta-voz da rodoviária Novo Rio, Beatriz Lima, de que há uma previsão de início de normalização a partir das 10 horas da noite, daqui a pouco, porque já estão sendo vendidas passagens para Belo Horizonte, para Juiz de Fora, para São Paulo, por conta dos bloqueios que são menos bloqueios agora à noite do que estava acontecendo ao longo do dia. A gente chegou a ter 22 pontos de bloqueios aqui no Rio de Janeiro, agora são 4, então pelo menos essa boa notícia, já que a gente está numa véspera de feriado e muita gente pretende pegar a estrada a partir de agora, né, principalmente amanhã. Mona. Obrigada, Rafa. Adriana de Luca acompanha essa situação, então, em São Paulo e tem outras informações importantes para a gente. Oi, Dri, boa noite, bem-vinda. Oi, Mona, boa noite a você, a todos que nos acompanham. Aqui no estado de São Paulo são ao menos 16 bloqueios em 10 rodovias. Um deles aqui na rodovia Castelo Branco, nós estamos no quilômetro 26 da Castelo Branco, na região de Barueri. Sueli vai mostrar um pouquinho para vocês como é que está a situação neste exato momento. Ainda há muitos manifestantes por aqui, apenas uma faixa está liberada, tanto no sentido de Sorocaba quanto no sentido capital. Outras 3 faixas estão bloqueadas desde o começo do dia. Os manifestantes estão por aqui. A Polícia Militar, há pouco tempo, tentou negociar com os manifestantes a liberação de mais uma faixa, porque só uma faixa está liberada agora. A Polícia Militar tentou aqui conversar com os manifestantes e eles entraram em um acordo para liberar mais uma faixa, porém ela foi liberada parcialmente, mas logo em seguida essa faixa foi tomada novamente pelos manifestantes e agora apenas uma faixa está liberada nos 2 sentidos. Como eu disse, são ao menos 16 pontos de bloqueio. Hoje, véspera de feriado, aí o paulistano que quiser viajar vai encontrar dificuldade, porque apesar de em todos esses bloqueios há ao menos uma faixa liberada, porém o tráfego segue lento. A Polícia Militar está por aqui, a tropa de choque continua por aqui para evitar aí confrontos. Por enquanto a manifestação é pacífica, mais cedo houve aí um princípio de confronto, mas por enquanto agora a manifestação segue aqui pacífica. Volto com vocês, Mona Lisa. Sim, Adriana, quando você falou da presença da tropa de choque, é um efetivo grande ou é aquele efetivo apenas de observação? Agora é um efetivo de observação, Mona Lisa. Mais cedo havia mais policiais. Agora tem 2 caminhões da tropa de choque por aqui acompanhando toda essa situação. Mais cedo a gente presenciou aqui os policiais fazendo aquela contenção, né? Fazendo aquela posição para quando acontece algum tipo de confronto, os policiais avançam, mas aí os manifestantes recuaram, a tropa de choque recuou e agora, por enquanto, a situação é essa que vocês estão vendo. Por enquanto há muitos manifestantes, mas está tranquilo. Mona. Obrigada, Adriana. Qualquer novidade é só chamar a gente. E segundo o último balanço da Polícia Rodoviária Federal, há manifestações ativas em 20 estados ainda. Nós estamos falando de algo que acontece desde ontem. Gente, os protestos realizados por caminhoneiros, então bolsonaristas, que contestam, a vitória de Lula, ainda provoca dezenas de bloqueios. Os estados de Santa Catarina, do Mato Grosso, do Pará são os que
concentram os maiores números de bloqueios e interdições. Só em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal registra, nesse momento, 39 pontos de bloqueio nas rodovias que cortam o estado. E governadores de pelo menos 20 estados e do Distrito Federal autorizaram a atuação da Polícia Militar no desbloqueio de rodovias federais. A repórter Adriana de Luca está de volta com esse detalhamento para a gente. Conta, Adri, por favor. Mona, entre os estados que autorizaram a liberação da Polícia Militar para ajudar na liberação dessas rodovias bloqueadas aí por manifestantes por todo o país, estão São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A tropa de choque está sendo utilizada para ajudar aí nessa contenção, nessa liberação. Normalmente esse trabalho de liberação é feito pela PRF, a Polícia Rodoviária Federal, mas por conta dos últimos acontecimentos, o STF determinou que o uso da Polícia Militar pode e deve ser usado. Aqui em São Paulo, o Ministério Público Estadual disse que está investigando esses atos, que há indícios aí de uma organização criminosa que pode estar por trás desses atos aí que o Ministério Público considera atos que atentam contra a democracia. O governador do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, disse mais cedo que esses bloqueios são inadmissíveis e fez um apelo para que os manifestantes liberem de forma pacífica as rodovias. Disse que o resultado das urnas tem que ser respeitado. Eu conversei agora há pouco com alguns manifestantes e eles disseram que não há previsão de liberação, pelo menos aqui na rodovia Castelo Branco, que eles vão seguir por aqui, ao menos por 72 horas. Então, Mona Lisa, por aqui não há previsão de liberação, por enquanto. Tão grave, né, Dri? Agora há pouquinho eu vi do seu lado ali crianças nesses protestos criminosos, ilegais. É muito cruel, não só o que eles estão fazendo, mas também usando crianças. Isso, inclusive, implica na atuação da polícia, na inteligência da polícia para liberar os caminhos em várias partes do país. Muito obrigada, Adriana. Daqui a pouco, o bloqueio de estradas e de rodovias já afeta o abastecimento de comida e de combustível. E essas manifestações ilegais, aliás, também provocam cancelamentos de voos. Fique aqui, a gente volta com todos os detalhes desse assunto que atinge a todos nós. Depois do intervalo. Até já. Estamos de volta para falar mais sobre os bloqueios nas estradas e rodovias do nosso país. Diversos setores já começaram a calcular os prejuízos que essas interdições criminosas, eu repito, estão provocando. A Anne Barbosa tem os detalhes para a gente. Oi, Anne, boa noite, bem-vinda. Oi, Mona, boa noite para você e boa noite para você também que está acompanhando aqui o jornal da CNN. São diversos setores impactados em todas as regiões do país. Vamos começar então falando que em pelo menos 7 estados e no Distrito Federal, cerca de 70% das lojas e dos supermercados estão tendo problema então de abastecimento, dificuldade por causa desses bloqueios que estão sendo feitos em várias rodovias. A informação foi confirmada pela Associação Brasileira de Supermercados. Os estados mais afetados, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas os impactos não ficam só nesse setor de alimentos, isso porque, de acordo com um levantamento da CNN, pelo menos 10 estados e também o Distrito Federal estão com dificuldade na distribuição de combustíveis. Esse ponto também foi citado pela Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Isso porque eles também citam essa possibilidade do impacto de desabastecimento para os aviões. A gente já viu uma série de voos sendo cancelada, então, nos últimos dias, por causa, por exemplo, de falta de acesso de funcionários, até mesmo da tripulação, e por isso também esse impacto pode chegar até mesmo nos aviões. A Associação Brasileira de Indústria Química também trouxe um ponto importante, porque está tendo dificuldade para entregar, então, e distribuir o oxigênio hospitalar. É aquele material fundamental durante o tratamento de pacientes, e por causa desses bloqueios das rodovias, essa dificuldade, então, para entregar também o material, o oxigênio. Então, todos os materiais essenciais, a gente está falando de alimentos, de combustíveis e até mesmo, então, produtos utilizados nos hospitais. Mona Lisa, volto com você no estúdio. Obrigada, Anne. Sim, é gravíssimo. Naka de volta para ajudar a gente. Naka,
não tem como esses impactos passarem despercebidos, né? A gente está falando de algo muito sério que impacta muita gente de diversos setores. E, Mona, o jeito que a economia foi se organizando ao longo dos últimos anos acaba potencializando isso, porque hoje é muito caro manter estoque, manter fisicamente ou mesmo em capital de giro. Então as empresas têm estoques pequenos, todas as cadeias de produção são longas e muito organizadas, né? O just in time, como dizem na administração de empresas. Conversando com gente de vários setores hoje, você começa a ouvir relatos às vezes de luz amarela e às vezes até um pouco dramáticos. Então, por exemplo, eu conversei com uma grande varejista, de médio porte aqui de São Paulo. 67 caminhões eram esperados no centro de distribuição. Só 20 de 67 vieram. As cimenteiras, quem produz cimento está muito preocupado porque o cimento pode não parecer, mas é um item perecível. E, por exemplo, betoneiras com concreto, uma vez saindo da fábrica, você tem 2 horas e meia para jogar na obra, senão o material se perde completamente. E o dado mais dramático, eu ouvi de um frigorífico que normalmente abate 100 mil aves por dia. Hoje foram abatidas 60 mil. Nascem todos os dias no Brasil 25 milhões de pintinhos. Se estes animais não tiverem ração, a gente vai começar a ver ao longo dos próximos dias, infelizmente, a morte de muitos animais, Mona. Sim, que lembra a gente, remete a gente àquela cena, uma das cenas da paralisação de 2018, né? Exatamente. Que a gente via aquela quantidade de animais sendo mortos porque não tinha mais o que fazer, né? Não tinha comida para eles. E para além deste problema que é setorial, às vezes empresarial, a gente tem um problema maior como consequência potencial disso, Mona. Porque a gente viu na greve dos caminhoneiros, 2 consequências são geradas por movimentos como esse. Neste caso, antes a gente foram os caminhoneiros, agora são pessoas antidemocráticas, golpistas que não estão aceitando o resultado das urnas. Isso pode gerar inflação porque faltam produtos na economia e isso reduz a velocidade da economia, reduz a atividade. Então é mais inflação e menos PIB por causa de iniciativas como essas. Ainda tenho uns segundinhos com você. A manifestação do presidente Bolsonaro hoje foi muito tênue, né? Sim. Muita gente esperava um discurso mais forte, com palavras mais claras sobre isso. Ficou na entrelinha. Muito obrigada, Naka. E pelo menos 25 voos foram cancelados de ontem para hoje só no aeroporto de Guarulhos. O Everton Souza acompanha de perto essa situação e traz os detalhes para a gente. Oi, Everton, boa noite, bem-vindo. Aí eu vejo muitos espaços, isso tem que tradução para quem nos acompanha nessa noite? Tem saguões vazios aí? Oi, Mona, uma ótima noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da CNN. Até vou sair aqui de frente da tela para que vocês tenham uma ideia melhor de como é que está o Terminal 2 aqui do Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde eu falo ao vivo. Por enquanto, a movimentação está tranquila, mas é pelo horário mesmo, viu, Mona, em relação aos voos aqui no Aeroporto Internacional, porque a situação ela já foi normalizada durante essa terça-feira. Sim, tivemos 25 voos que foram cancelados entre ontem e hoje e o próprio Aeroporto Internacional de Guarulhos pediu para que os passageiros procurem as empresas aéreas, mas informou que nesse momento está tudo ok, não tem nenhum passageiro, por exemplo, dormindo no chão do aeroporto, o acesso para cá está ok. Durante a tarde, Mona, eu vim para cá e a gente pegou um pouco de congestionamento, a Polícia Rodoviária Federal já tinha agido aqui na rodovia Hélio Schmidt, que é a rodovia que dá acesso ao aeroporto sob jurisdição federal, já tinha feito a ação, mas aí ficou um resquício ainda do engarrafamento, porque os caminhoneiros saíram, mas algumas pessoas, Mona, olha só, com carros de passeio tentavam fechar, por exemplo, o acesso à rodovia Presidente Dutra. Aí a Polícia Rodoviária tinha que ir lá com a viatura para poder fazer o desbloqueio da avenida. Então foram se formando alguns bloqueios, mas agora está tudo ok. Inclusive motoristas de aplicativo já passaram a estacionar aqui para levar os passageiros, mas desses 25 voos cancelados, as empresas aéreas, de uma forma geral, comunicaram que estão dando todo o respaldo para os passageiros, até mesmo para a remarcação dos voos que foram cancelados. Terça-feira, 1º de novembro. O Jornal da Cultura começa agora com os seguintes destaques. Ok, posso começar? Em um pronunciamento de 2 minutos, o presidente Jair Bolsonaro reconhece derrota, agradecendo seus eleitores. Quero começar agradecendo
os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim. Disse que houve injustiça no processo eleitoral. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. E que irá cumprir a Constituição. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Também condenou bloqueios em rodovias pelo país. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda. Ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, confirma pontapé inicial da transição de governo. Vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, é escolhido para coordenar a equipe. Com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. Polícia Rodoviária Federal pede reforço da Força Nacional para ajudar na liberação das rodovias ainda bloqueadas ilegalmente em pelo menos 21 estados do país. Abastecimento já é prejudicado em algumas regiões. Na maior central de distribuição de alimentos, em São Paulo, movimento baixo de caminhões e preços elevados de alguns produtos. Tribunal Superior Eleitoral envia ordens judiciais aos aplicativos de mensagens WhatsApp e Telegram, determinando a remoção de grupos que têm incentivado as paralisações nas estradas e o uso das Forças Armadas para um golpe militar. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o empresário Emerson Capaz e o filósofo Luiz Felipe Pondé, diretor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Jair Bolsonaro discursou pela primeira vez depois de perder a eleição presidencial. Sem reconhecer verbalmente o resultado das urnas, terceirizou a Ciro Nogueira a tarefa de confirmar o início da transição de governo para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. A Polícia Rodoviária Federal pediu hoje o apoio da Força Nacional de Segurança e aeronaves da Polícia Federal para desobstruir as estradas que continuam paralisadas por manifestantes. 19 estados ainda apresentam 190 bloqueios e interdições. Durante a madrugada, manifestantes interditaram os 2 sentidos da rodovia Regis Bittencourt, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Pela manhã, no Distrito Federal, caminhoneiros bloquearam a BR-251 e só permitiram a passagem de carros pequenos. Na BR-153, em Gurupi, no Tocantins, os manifestantes atearam fogo na pista. Em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, funcionários de um estaleiro desceram de um ônibus e desbloquearam a rodovia Rio Santos. Houve confronto com um grupo de bolsonaristas. Esse vídeo mostra um grupo atacando um caminhão que travava a rodovia. Até os torcedores do Atlético Mineiro, que estavam indo para São Paulo assistir ao jogo do time, ajudaram a apagar o fogo e a destravar um acesso da BR-381 na Grande Belo Horizonte. Tropa do Fura Bloqueio tá na pista, hein? Onde tiver bloqueio, os Fuga vai passar passando, hein? Em diversas partes do país, os protestos não foram organizados por caminhoneiros, mas por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro. Em São Paulo, durante todo o dia, um grupo de cerca de 20 bolsonaristas bloqueou a pista expressa da Marginal Tietê, uma das principais vias da capital. Em Belém, o protesto que fechou parcialmente a Avenida Almirante Barroso também não tinha a presença dos caminhoneiros. Na BR-101, em Itajaí, Santa Catarina, essa caminhonete ajudou a levar os pneus para os manifestantes queimarem na estrada. Na cidade de Vilhena, em Rondônia, a manifestação parecia mais uma festa. Em Foz do Iguaçu, no Paraná, muitos se ajoelharam na rodovia para rezar. Manifestantes e grupos bolsonaristas divulgaram uma notícia falsa de que após 72 horas de protesto, o artigo 142 da Constituição autorizaria a intervenção das Forças Armadas no país. Obviamente que não há nenhuma previsão constitucional de que é possível se usar as Forças Armadas para um golpe militar, né? Isso seria um contrassenso, seria a própria ideia de que a Constituição prevê sua própria extinção. E isso não é possível num Estado democrático de direito. Atendendo a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes, o presidente do TSE
Alexandre de Moraes, determinou que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares dos estados tomassem ações imediatas para a desobstrução das rodovias ocupadas pelos caminhoneiros. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão de Moraes, que determinou multa de R$100 mil por hora e eventual prisão em flagrante do diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, em caso de descumprimento. Em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, após tentativa fracassada de negociação, a PRF usou bombas de gás para dispersar os manifestantes. No Rio de Janeiro, guardas municipais e agentes do Grupo de Operações Especiais usaram spray de pimenta para liberar as vias da Transoeste. Em São Paulo, a PRF liberou a rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, também com uso de gás de pimenta. Já na rodovia Castelo Branco, a tropa de choque expulsou os manifestantes. Em Carazinho, no Rio Grande do Sul, a polícia usou uma escavadeira para liberar a pista no entrocamento entre as BRs 285 e 386. Em quase 48 horas de bloqueios, o país já enfrenta risco de desabastecimento de alimentos, querosene de aviação e até de produtos hospitalares, como oxigênio. A Associação Brasileira da Indústria Química alertou sobre a impossibilidade da entrega de oxigênio usado em clínicas e hospitais de todo o país, o que coloca em risco pacientes internados em UTIs, em estado crítico ou que estejam sofrendo com crises respiratórias. Em Santa Catarina, a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que pacientes hemofílicos não estão conseguindo atendimento por causa das barricadas e informou ainda sobre o cancelamento de cirurgias. Em São Paulo, o Instituto Butantan também contabilizou um prejuízo. A carga, com mais de 500 mil ovos encomendados para a produção de 1,5 milhão de vacinas contra a gripe, sofreu um atraso de 8 horas. Para liberar o caminhão, que estava preso em uma manifestação no interior paulista, o Instituto teve que recorrer à Secretaria de Segurança Pública. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas avaliou as consequências do movimento. Isso pode impactar de uma maneira muito complicada o transporte de carga, o transporte de remédios, o transporte de órgãos para transplante. Portanto, é absolutamente urgente que as autoridades procedam o desbloqueio das vias de acesso aos aeroportos, a fim de garantir a mobilidade e a conectividade de diversos passageiros em todo o país. A Confederação Nacional da Indústria emitiu comunicado afirmando que o setor registra transtornos no escoamento da produção e no deslocamento de trabalhadores e se posicionou contrária aos bloqueios, que comprometem a livre circulação de pessoas e cargas. A maior central de abastecimento de alimentos do país, a Sagesp, também já sente os efeitos dos bloqueios. Agora são 5 da tarde e o local está praticamente vazio. Em um dia normal, nesse horário, há mais movimento por aqui. Só hoje a Sagesp registrou uma queda de 17% na quantidade de veículos que entram para deixar mercadorias. E o resultado foi a falta de produtos e preços mais altos. Voltou pra caramba a mercadoria. Por quê? Porque os produtores não vieram, nem amanhã eles vão vir. Estão me telefonando, não vou vir. Tá um caos. Teve pessoas que a cebolinha custa, nós pagamos R$4. Os caras que estavam vendendo a R$25 um maço de cebolinha. Foi para R$50 a carga que eu faço. E quanto que é normalmente? Pagando 15. Segundo a Associação Brasileira de Supermercados, 5 estados, entre eles Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, são os mais prejudicados. Há ainda transtornos em lojas do Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. Nessa medida que nós fizemos aqui, nessas regiões, 70% das lojas já estão apresentando problema de abastecimento. As áreas dentro dos supermercados que estão sendo mais afetadas, legumes e verduras, depois a área de açougue, frios e laticínios, a área de mercearia e depois a área de panificação, a área de padaria. Agora à noite, o ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, pediu que manifestantes liberem as rodovias para garantir a circulação de pessoas e de mercadoria. A Polícia Rodoviária Federal diz ter identificado casos de agentes suspeitos de ajudar manifestantes nos bloqueios e que está apurando as ocorrências. No centro das atenções desde domingo, dia do segundo turno da eleição, a corporação ganhou um protagonismo inédito sob o governo Jair Bolsonaro.
Só hoje, 2 dias depois de iniciados os bloqueios nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal falou com a imprensa. Sem a presença do diretor-geral da corporação, Silvinei Vasques, foi o corregedor que informou a identificação de 3 casos de policiais suspeitos de apoiar os fechamentos de rodovias. Com um orçamento de quase 6 bilhões de reais e efetivo de mais de 12 mil homens, a Polícia Rodoviária Federal, criada há 94 anos, é responsável pela fiscalização de 75 mil quilômetros de rodovias e ganhou novas atribuições com Jair Bolsonaro. Está no decreto assinado no primeiro dia de governo: planejar, coordenar e executar o policiamento, a prevenção e a repressão de crimes nas rodovias federais e nas áreas de interesse da União. Em outubro de 2019, o então ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinou uma portaria autorizando a PRF a auxiliar as demais instituições de segurança pública com poderes de investigar e cumprir mandados judiciais, atribuições antes apenas das polícias civil e federal. A PRF atuou na chacina que terminou com 23 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, em uma ação elogiada pelo presidente Jair Bolsonaro. 16 das vítimas não tinham nenhum envolvimento com a polícia. Em maio deste ano, agentes da PRF, já presos, foram indiciados por abuso de autoridade e homicídio qualificado após a morte de Genivaldo de Jesus Santos, asfixiado dentro de uma viatura transformada em uma câmara de gás em Sergipe. À frente da corporação está o diretor Silvinei Vasques, indicado para o cargo em abril do ano passado pelo senador Flávio Bolsonaro. Ele foi denunciado por suspeitas de cobrar propina de uma empresa de guincho em Santa Catarina e pelo espancamento de um frentista de um posto de combustível em Goiás. Os 2 casos foram arquivados. Segundo reportagem da revista Piauí, Vasques responde a 8 sindicâncias internas, mas os detalhes que deveriam ser públicos de acordo com a Lei de Acesso à Informação foram colocados sob sigilo de 100 anos. Vasques foi intimado pelo Tribunal Superior Eleitoral a prestar esclarecimentos sobre as operações relacionadas ao transporte de eleitores, principalmente do Nordeste, no segundo turno das eleições no último domingo. Hoje, em um ofício enviado ao ministro Alexandre de Moraes, do STF, Vasques diz que vai investigar agentes que criticarem a inércia da corporação contra os atos ilegais de bolsonaristas. Nesta terça, representantes do Ministério Público Federal pediram a abertura de um inquérito contra Vasques por prevaricação. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi indicado para coordenar a equipe de transição. O ministro-chefe da Casa Civil confirmou que o processo pode ser iniciado em 2 dias. Boa noite para você, 6h03 pelo horário de Brasília. Eu sou Diego Sarza, está no ar o All News dessa terça-feira, dia 1º de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma edição. Lembrando que você pode participar, marcar a gente nas redes sociais, hashtag All News, para nos assistir. Tem a página do UOL, tem o YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, pode votar na enquete. Estou vendo aqui que hoje tem a enquete. A pergunta é se você acha que os bloqueios em rodovias vão continuar após o discurso de Bolsonaro. Sim ou não? Vote no YouTube e já eu trago o resultado da nossa pergunta do dia. Esse é o nosso assunto. O presidente Jair Bolsonaro rompeu hoje o silêncio que durava quase 48 horas, depois que foi derrotado por Lula no último domingo. O pronunciamento no Palácio da Alvorada foi curto, teve 2 minutos e 3 segundos. Vamos ouvir. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Bom, em um trecho do discurso, do pronunciamento feito por Jair Bolsonaro, e diretores da Polícia Rodoviária Federal disseram ter identificado
3 casos em que agentes, aparentemente, ajudam manifestantes nos bloqueios de estradas. Segundo a última atualização, aqui feita pelo UOL, são mais de 200 pontos de interdição em todo o país. Assunto para nossa entrevista com o secretário executivo de Segurança de São Paulo, Coronel Álvaro Batista Camilo. Chico Alves participa dessa entrevista. Uma ótima... Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, boa noite, 18 horas em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, terça-feira, dia 1º de novembro de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, hoje com José Maria Trindade, Roberto Mota, Paulo Figueiredo, Ana Paula Henkel e Fernão Lara Mesquita. Vamos aos destaques do programa de hoje. Bolsonaro fala pela primeira vez depois da eleição e promete cumprir a Constituição. MTST mobiliza militantes para desbloquear rodovias. E Lula escala Geraldo Alckmin para comandar transição. Isso e muito mais agora para você aqui em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Durante sua primeira manifestação, depois do resultado das eleições, o atual presidente Jair Bolsonaro disse que vai continuar cumprindo todos os mandamentos da Constituição. O chefe do executivo reuniu os jornalistas no Palácio da Alvorada, em Brasília, nesta terça-feira, e agradeceu os votos que teve no pleito. Manifestações dos caminhoneiros pelo Brasil, nós vamos ao vivo agora à rodovia Castelo Branco, uma das principais aqui de São Paulo, que faz a ligação da capital paulista com o interior do estado. Lá também é um ponto de interdição, e quem está acompanhando e vai trazer informações para a gente é o repórter Márcio Reis. Boa noite, Márcio. Boa noite, Vitor, todos estão acompanhando aqui. Bom, aqui na Castelo Branco, aos poucos os caminhões começam a passar lá no quilômetro 20. Já está tudo combinado entre Polícia Rodoviária e também os manifestantes. Eles já aceitaram e de forma pacífica que vão tirar os caminhões da via. Agora, aos poucos, eles vêm subindo agora, estavam no 20, já estão no 25, tentando negociar até chegar aqui no 26, onde tem a maior concentração de manifestantes. Aproximadamente umas 500 pessoas estão aqui esperando, né, para poder saber como que a Polícia Rodoviária chegará aqui para poder ver se tem esse acordo para poder tirarem os caminhões aqui da via. Perfeito, a gente segue acompanhando então. Obrigado, Márcio, pelas informações. Vamos ao vivo agora até um outro ponto de bloqueio em rodovia aqui no estado de São Paulo. O repórter Daniel Lian é quem vai trazer informações pra gente. Você fala de onde, Lian? Boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Eu falo aqui da rodovia Hélio Smith, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Aliás, o maior aeroporto da América Latina, e a situação difícil aqui para o motorista que pretende chegar a esta região da cidade. A pista no sentido do aeroporto está com 2 faixas de rolamento. Os manifestantes não ingressaram na rodovia. No entanto, na pista que deixa o aeroporto e segue em direção à capital paulista ou à rodovia Presidente Dutra, também a rodovia Ayrton Senna, aí sim, aqui apenas uma faixa de rolamento. Os manifestantes ingressaram agora há pouco na rodovia. Aqui a presença da Polícia Militar, também da própria Polícia Rodoviária Federal e da Guarda Civil Metropolitana de Guarulhos. O acesso à rodovia Presidente Dutra por aqui também está bastante complicado. Portanto, quem tem voo esta noite aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, a Jovem Pan News até alerta para que as pessoas saiam com bastante antecedência, porque realmente há muito trânsito por aqui, Vitor. Alerta importante. Valeu, Lian. Obrigado pelas informações. Via Castelo Branco, em São Paulo, o repórter Márcio Reis segue acompanhando. Tem mais informações pra gente. Márcio. Alô, Brown, nesse momento aqui, ó, a tropa de choque tentou negociar aqui com alguns dos manifestantes. Está ecoando porque eles colocaram crianças na frente para poder deter um pouco essa ação da tropa de choque, que nesse momento está ecoando. E a gente... Agora sim, parece que a gente perdeu o áudio do Márcio. Eu aqui no estúdio não estava ouvindo e agora parece que a gente perdeu a comunicação. Inclusive, você que está em casa não está mais conseguindo ouvir, mas a gente tem imagens ao vivo aí de um avanço da tropa de choque da PM contra os manifestantes, no que parece ser o início aí de uma tentativa de desobstrução.
E a gente volta a falar então dos protestos de caminhoneiros pelo país. O Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, o MTST, decidiu enviar militantes para desbloquear rodovias nesta terça-feira. Desde a tarde de ontem, caminhoneiros manifestam-se em estradas de ao menos 20 estados, mais o Distrito Federal, contra a vitória do ex-presidente Lula no segundo turno da eleição. A iniciativa partiu do líder do MTST, o deputado federal eleito Guilherme Boulos, segundo o jornal Folha de São Paulo. Os integrantes do movimento foram orientados a retirar supostas barricadas nas vias sem entrar em confronto. Em nota publicada hoje, o MTST atacou a Polícia Rodoviária Federal, a quem chamou de complacente com os atos dos caminhoneiros. Aspas. A Coordenação Nacional do MTST orienta sua militância nos estados a organizar manifestações para desbloquear as principais vias de acesso, exigindo respeito ao resultado eleitoral. Esperamos ser tão bem recebidos pelas forças de segurança quanto os bolsonaristas estão sendo. Fecho aspas. De volta agora à rodovia Castelo Branco. Márcio Reis acompanhando a operação para tentar retirar os manifestantes da rodovia Castelo Branco. Você, Márcio? Aos poucos, como nós fizemos do outro lado. Se eles não chegaram a acordo. Quebrão, nesse momento aqui, o responsável pela tropa de choque está falando nesse momento. Não, tá tudo... aqui não tá muito crítico porque tem uma faixa liberada, né? Teve lugar que estava tudo fechado e também foi liberado. Aqui, aos pouquinhos, a gente vai conseguir retornar à normalidade. Confronto é a última opção, né? Não tem confronto. Tá vendo, Datena? Tá vendo, Datena? Eles disseram, Major, eles disseram que vão ficar aqui até amanhã. Segue até amanhã desse jeito a manifestação? A gente vai tentar conversar da melhor forma possível para as duas partes. Tá bom? Então as palavras aí, ó, do Major da tropa de choque, falando que a negociação com eles vai seguir a manifestação de forma pacífica, desde que ela seja de forma pacífica. Então até amanhã vai seguir dessa forma. O acordo foi feito para que, se não houver violência, não terá intervenção da Polícia Militar. Perfeito. Obrigado, Márcio, pelas informações. Volta para você, os pingos nos is. E o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, foi escolhido por Lula como chefe da equipe de transição do seu governo nesta terça-feira. A informação veio depois de uma reunião com a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, com Aloysio Mercadante, responsável por elaborar o plano de governo petista, e com outros integrantes da cúpula do PT em um hotel na capital paulista. Geraldo Alckmin será responsável por coordenar uma equipe com 50 nomes que mesclará quadros técnicos e políticos para dialogar com integrantes do governo Bolsonaro. Os principais líderes do PT e dos partidos da coligação que elegeu Lula devem compor o grupo. E o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, falou sobre o diálogo que teve com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito para um terceiro mandato no domingo. Maduro diz que teve uma boa conversa, com ambos concordando em retomar a agenda de cooperação binacional entre nossos países. O ditador disse que Lula enviou sua saudação e compromisso a todo o povo venezuelano e continuou Maduro, aspas, estamos dispostos a trabalhar arduamente para fortalecer a América Latina e o Caribe e para o desenvolvimento econômico e social de nossos povos, fecha aspas. A Venezuela, alvo de embargos e sanções de inúmeros países em razão do regime antidemocrático, de perseguição à oposição, enfrenta uma crise econômica com inflação galopante, imigração, fome, miséria e migração em massa. E o TSE determinou a suspensão de contas da deputada Carla Zambelli em diversas redes sociais nesta terça-feira devido ao, aspas, potencial para tumultuar o processo eleitoral. A decisão é assinada pelo juiz auxiliar Marco Antônio Vargas e atinge os perfis oficiais da parlamentar no Facebook, Twitter, YouTube, Telegram e TikTok, dentre outras redes. Escreveu Vargas na decisão, aspas, é evidente que as publicações possuem potencial para tumultuar o processo eleitoral na medida em que discursos pró-ruptura incentivam comportamentos ilegais e beligerantes, atraindo como consequência a possibilidade de altercações ou episódios potencialmente violentos, fechou aspas. E o presidente Jair Bolsonaro se reuniu na noite desta terça-feira com ministros do Supremo Tribunal Federal e teria reconhecido a derrota em segundo turno para o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro Edson Fachin afirmou a jornalistas o seguinte, aspas, o presidente da República utilizou o verbo acabar no passado. Ele disse acabou, portanto, olhar para frente. Fecho aspas, é a fala do ministro Edson Fachin. Além dele, conversaram com Bolsonaro os ministros Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Luiz Fux. O recado do presidente Jair Bolsonaro para liberar a pista ficou muito claro. Ele falou, olha, sou contra invasão de propriedade, não pode, não é constitucional ocupar pistas, mas ficou bem fraquinho o recado. Tanto que as pistas continuam ocupadas em muitas partes de São Paulo e do Brasil.
A Castelo resolveu o empate ou não, Marcelo Moreira? Por enquanto não, viu, Datena? Tá um impasse para liberar a segunda faixa, que é um pedido do major comandante aqui da tropa de choque, Datena. Pediram e não resolveram absolutamente nada. Eles mantêm aí a pista ocupada, a polícia também diz que ia usar a força, não usou a força. Melhor que não use mesmo. De repente, quando chegarem à conclusão que o presidente da República já foi ao Supremo Tribunal, diz que já acabou, que a eleição foi reconhecida, talvez caiam na consciência e liberem a pista. O rapaz falou aí que a manifestação não era pelo Bolsonaro, era pelo Brasil. É pelo Bolsonaro, sim. Ele votou no Bolsonaro e está aí dizendo que não quer o Lula. Então é claro que é pelo Bolsonaro. É óbvio que é pelo Bolsonaro. O Bolsonaro devia ter chegado, devia ter falado, olha, liberem as pistas. Do jeito que ele falou, muita gente não entendeu que ele quer que liberem as pistas. Tanto que já está sendo interditada a rodovia Anchieta, eu estou enganado, o Felipe Garrafa. Exatamente isso. Então essa é uma novidade, porque o sistema Anchieta Imigrantes não Não é novidade, porque o Brasil inteiro está bloqueado. Estão bloqueando mais uma, né? Mais uma, porque o sistema Anchieta Imigrantes não estava bloqueado e não ficou bloqueado em nenhum momento. Então, Anchieta é o primeiro ponto que liga ao litoral de São Paulo com bloqueio. É no quilômetro 18, altura de São Bernardo do Campo, na pista marginal da Atena. A partir do momento que você está fazendo um protesto pelo presidente da República que perdeu as eleições para outro cara que vai assumir o Brasil. E o presidente da República disse que é contra, que não é constitucional você barrar pistas, né? Fechar pistas. Será que as pessoas não entendem? O que o líder deles acabou de falar é que ele foi muito tímido do jeito que ele falou. Ele minimizou o fato de pistas ocupadas, né? Você imagina se fosse o MST aí barrando as pistas do Brasil. Era bala para tudo quanto é lado, tiro, bomba de gás lacrimogênio e outras coisas que tais, né? Esse é o detalhe. Agora, as pessoas têm a sua consciência, tem muita gente parada no meio do caminho, tendo necessidade de seguir viagem. Vocês já fizeram o seu protesto, o presidente da República no Supremo Tribunal reconheceu que a história acabou. Essa eleição já foi. Para ele já foi, ele reconheceu para os ministros do Supremo, reconheceu através do seu ministro-chefe da Casa Civil, que autorizou a fazer o governo de transição e que vai tentar outras eleições futuras. Sai com 58 milhões aí de votos, podia ter se manifestado antes e evitado essa grave situação que o Brasil está enfrentando agora. Mas é o jeito dele de ser. Talvez por isso até que ele tenha tanto voto assim, sei lá o que acontece, mas as pessoas parecem que gostam de confusão, apesar desse ser taxado de um país calmo e tranquilo. Já estou começando a duvidar. Os caras gostam de confusão. Na sequência vem aí o melhor jornal da televisão brasileira, com os melhores apresentadores da TV do Brasil, Eduardo Oeneg, Lana Canepa, Joana Trepta e Paloma Totti. Eu, na verdade, estou cansado e vou embora para ver a casa se eu conseguir chegar. Tchau. Presidente Jair Bolsonaro agradece os 58 milhões de votos e de forma indireta critica bloqueio de estradas. A declaração de 2 minutos vem 2 dias depois da derrota nas urnas. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Ministro-chefe da Casa Civil diz que transição de governo começa na quinta-feira, com a coordenação do vice de Lula, Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei no nosso país. Caminhoneiros seguem a baderna pelo país e atrapalham a vida de milhões de pessoas. Em vários estados, Polícia Militar entra em ação para abrir caminho em rodovias bloqueadas. Polícia Rodoviária Federal pede apoio da Força Nacional e da Polícia Federal. Lula vai participar como convidado no Egito da COP27, a Conferência da ONU sobre o Clima. Hoje, o presidente eleito embarcou para a Bahia, onde vai descansar.
Há uma semana da convocação, Matheus Cunha fala da expectativa de estar na lista do técnico Tite. Na quinta eleição em 4 anos, Benjamin Netanyahu volta ao poder em Israel. Serra Catarinense registra queda de neve nesta época pela primeira vez. Começa a maior temporada de cruzeiros dos últimos 10 anos. O Jornal da Band está no ar. Boa noite. Bloqueios em estradas continuam a atrapalhar a vida de milhões de pessoas em todo o país. Em vários estados, a Polícia Militar entrou em ação para abrir caminho e o Felipe Garrafa está com a gente ao vivo. Tem as informações, conta para nós, Garrafa. Boa noite, Oineg, boa noite a todos. E aqui em São Paulo, essa foi a grande novidade, Oineg. A tropa de choque, pela primeira vez durante esses protestos, apareceu e hoje até com um princípio de confusão na rodovia Castelo Branco. Justamente neste ponto aí, a tropa de choque teve que intervir para liberar parcialmente a via. E neste momento funciona dessa forma, com uma faixa liberada e as outras 3 com problemas, tanto sentido interior quanto sentido capital. Na rodovia Regis Bittencourt, a mesma coisa. Só foi liberada a via com a chegada da tropa de choque e neste momento não há mais interdição na rodovia Regis Bittencourt que liga São Paulo a Curitiba. Em outras rodovias o exemplo é o mesmo, como por exemplo a rodovia Anhanguera, no trecho aqui da zona norte da capital paulista, também precisou de intervenção da Polícia Militar para liberar o trecho que estava sendo tomado por manifestantes. Lana. Obrigada, Garrafa. Cobrada para agir e liberar as rodovias, a Polícia Rodoviária Federal agora pediu reforço da Força Nacional e da Polícia Federal de Brasília. Carolina Vilela tem as informações. Boa noite, Carol. Oi, Lana, muito boa noite para você e para todos que nos acompanham. Esse pedido de ajuda foi feito 2 dias após os protestos começarem. Depois de ser acusada de omissão, a PRF alegou não ter o efetivo suficiente e solicitou o reforço da Força Nacional de Segurança e das aeronaves da Polícia Federal para cumprir a decisão do Supremo e garantir a liberação das rodovias. Os detalhes dessa operação conjunta ainda vão ser definidos. De acordo com o último balanço da PRF, ainda há no país 213 pontos de bloqueio ou interdição. 392 manifestações foram desfeitas. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol, pelas informações. O clima tenso nas estradas começou cedo e os nossos repórteres acompanharam tudo de perto. O caos gerado pelos movimentos antidemocráticos pegou muita gente de surpresa. É um dia de trabalho perdido. Trabalho bastante. Tem que trabalhar, não dá para ficar parado, não dá para ficar em casa. O que a gente ia fazer tá perdido, não dá para fazer nada, né? Rapidamente, os arruaceiros se espalharam por diferentes pontos do estado de São Paulo. Aqui em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo, ó, os manifestantes acabaram de atear fogo em pneus. Apenas uma parte da via no sentido Curitiba liberada. Muita fumaça saindo nesse momento, fogo também. E os motoristas, carros de passeio, motos, vão passando bem ao lado. A Regis Bittencourt foi liberada agora há pouco. A Polícia Militar de São Paulo utilizou bombas de gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral, e acabou conseguindo liberar a rodovia. Mas aqui ainda tem bastante gente, muitos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que dizem que os protestos não vão terminar. Eles montaram uma estrutura aqui, estão servindo comida, servindo água, e dizem que as manifestações vão continuar, seja aqui nesse ponto da rodovia, ou em outros pontos mais à frente. Neste momento, a situação é essa daqui, ó. Polícia Militar aqui na rodovia, um pouquinho mais pra frente a tropa de choque e aqui deste outro lado os manifestantes. Um trecho da rodovia próximo à cidade de Osasco foi fechado logo cedo por manifestantes. Na região de Barueri, a rodovia estava totalmente travada e a tropa de choque da Polícia Militar entrou na história. A confusão também atingiu a capital paulista e provocou prejuízos. Nesse momento, nós estamos aqui na Ponte das Bandeiras. Aqui embaixo, a pista local da Marginal Tietê, em um dos pontos aqui da Marginal Tietê. Os manifestantes estão ocupando parte da pista local. A polícia está aqui fazendo a segurança. O trânsito está seguindo por apenas uma pista aqui da local. Eu acho que a gente está numa democracia e a gente tem que aceitar a decisão que teve. Então, para mim, sem sentido, só atrapalha. Devido à interdição aqui na rodovia que dá acesso ao Aeroporto Internacional de
de Guarulhos, muita gente não conseguiu embarcar porque não conseguiu chegar a tempo. Outras pessoas deixaram de viajar porque tiveram os voos cancelados. Não sei se eu vou viajar, não tenho previsão nenhuma de que horas eu vou sair do aeroporto ou se eu retorno para minha casa. A Superintendência da Polícia Rodoviária Federal de São Paulo convocou a imprensa para dizer que não apoia os manifestantes antidemocráticos que bloquearam vias por todo o estado e disse que vai investigar as denúncias de envolvimento de agentes da corporação. Neste vídeo, apoiadores de Bolsonaro que invadiram o aeroporto de Guarulhos comemoram o momento em que um policial rodoviário federal corta uma grade de proteção. Polícia liberando a grade. Ele foi veiculado de maneira fora de contexto. O policial corta aquela tela justamente para que no local fosse possível se criar um retorno operacional para os veículos de emergência e urgência que precisavam atuar ali no local. Esse policial ele vai evidentemente prestar os seus esclarecimentos. A nossa corregedoria está atenta a todos esses desvios, possíveis desvios de conduta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de São Paulo, é impossível prever quando a situação será normalizada nas estradas. Os manifestantes se aglomeram em frente à sede do Exército no Comando Militar Sudeste, aqui em São Paulo. Há 4 anos, nas manifestações dos caminhoneiros em 2018, foi preciso o uso das tropas do comando para a liberação das vias bloqueadas, bem como a escolta de caminhões com combustíveis e insumos hospitalares. O emprego das Forças Armadas em 2018 foi autorizado por um decreto presidencial para a garantia da lei e da ordem. As tropas atuaram na desobstrução das vias públicas em todo o país e contribuíram para o retorno à normalidade depois da greve dos caminhoneiros. Olha, fechar a rua, bloquear a estrada é uma ação criminosa. Não interessa se tem como desculpa um protesto contra o que quer que seja. Protesto algum tem poder de legalizar uma ação criminosa. Não adianta cantar hino nacional para pagar de patriota. E sociedade séria alguma pode relativizar ou pode negociar com o crime. Tem manifestante que já começou a sair de forma voluntária. Melhor, para quem resistir, hora de enfrentar a consequência dessa escolha. Daqui a pouco a gente traz mais informações sobre os bloqueios por todo o país, os transtornos e prejuízos causados. Voltamos a falar dos protestos que bloqueiam estradas pelo país. O Felipe Garrafa atualiza a situação pra gente. Garrafa. Um transtorno enorme para a população. Joana, neste momento, informação de agora, que a rodovia Anchieta, que liga aqui São Paulo até o litoral sul do estado, acaba de ser bloqueada no quilômetro 18, na região de São Bernardo do Campo. Estas são imagens, inclusive, já da rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 18. Há um bloqueio parcial na pista marginal e, claro, dá um reflexo para quem precisa chegar até São Bernardo do Campo, Santo André e o ABC Paulista, ou ir até a praia, que é justamente o caminho para o Porto de Santos. Então é a primeira vez que os manifestantes fecham a ligação da cidade de São Paulo e em torno até o litoral sul. Uma novidade também, rodovia Hélio Smith, que liga a rodovia Presidente Dutra, em Guarulhos, até a região do aeroporto, acaba de ser parcialmente fechada. A Polícia Rodoviária Federal conseguiu liberar um acesso, mas ela volta a ser fechada parcialmente. Segundo a Gru Airport, a concessionária que administra o aeroporto de Guarulhos, não há problemas em voos até agora. Caso contrário, do terminal rodoviário do Tietê, 800 passagens foram canceladas até agora. Estão suspensas também vendas de passagens para o Rio de Janeiro, Florianópolis e Curitiba. Estas, por exemplo, são imagens da marginal do Rio Tietê, que segue com o trânsito fluindo normalmente até agora. A marginal teve um bloqueio, a tropa de choque teve que atuar novamente, mas foi retirado este bloqueio na marginal do Rio Tietê. Inclusive, uma pessoa foi detida, averiguada e liberada logo na sequência. Na rodovia Hélio Smith, uma segunda pessoa foi presa, esta sim permanece detida e foi levada até a sede da Polícia Federal. O presidente eleito embarcou para a Bahia para descansar até o fim da semana. Hoje o PT confirmou que Lula vai à Conferência do Clima no Egito. Se a transição de governo corre contra o relógio, a escolha dos ministros ainda deve esperar. As atenções agora estão em pontos fundamentais, como ajustar o orçamento de 2023 para que o governo eleito consiga cumprir as promessas feitas.
Só para garantir o Auxílio Brasil em R$ 600, mais R$ 150 por criança até 6 anos, serão necessários, segundo a avaliação de pessoas da campanha, 50 bilhões de reais a mais. Nós queremos que seja assegurado no orçamento de 2023 o contrato que nós fizemos nas eleições, aquilo que nós dissemos que iríamos realizar para o povo brasileiro. Então, portanto, nós queremos que o Auxílio Brasil seja de R$ 600, nós queremos que tenha reajuste do salário, essas questões nós vamos discutir. Mas mais do que isso, nós também queremos ver como é que está a situação fiscal, porque a gente tem poucas informações sobre isso. Então, a ideia é ter o quadro geral para saber e depois fazer as propostas. Lula embarca para o Egito. Foi convidado pelo presidente Abdel Fattah el-Sisi a participar da Conferência das Nações Unidas para o Clima, a COP27. Lula também foi convidado pelo consórcio dos governadores da Amazônia. A COP27 será realizada entre os dias 6 e 18 de novembro, em Sharm el-Sheikh, no Egito. Um dos compromissos de Lula nesta campanha é reforçar a fiscalização para reduzir a zero o desmatamento ilegal na Amazônia. O presidente eleito passou a tarde de terça-feira neste hotel em São Paulo, antes de embarcar para a Bahia, onde terá 4 dias de folga para descansar da rotina intensa de campanha. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o primeiro pronunciamento sobre a derrota nas urnas. 44 horas depois de anunciado o resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro agradeceu os eleitores que votaram nele. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. O presidente falou sobre os protestos nas rodovias. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Jair Bolsonaro falou que o setor político que ele representa está fortalecido. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Jair Bolsonaro saiu do Palácio da Alvorada depois do pronunciamento e foi ao Supremo Tribunal Federal. Ele se encontrou com a ministra Rosa Weber, presidente do STF. Pouco antes, em nota, o tribunal disse ser importante o presidente ter falado em garantia do direito de ir e vir, determinar a transição e reconhecer o resultado das eleições. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, que apoiou Jair Bolsonaro, disse hoje por meio de nota que aceita com naturalidade o resultado das eleições e que está pronta para o diálogo e a cooperação com o governo eleito. O setor, que representa 1/3 do PIB, mais da metade das exportações do país, diz ainda que espera segurança jurídica para o produtor contra as invasões de terra, sem taxação e sem regulação estatal excessiva. O ministro Ciro Nogueira apresentou um cronograma para tratar da transição de governo. O coordenador dos trabalhos será o vice de Lula, Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin se filiou ao PSB em março do ano passado, depois de mais de 30 anos no PSDB. E na avaliação da cúpula petista, dialoga com todos os partidos de centro e de direita, que vão ser maioria no Congresso no ano que vem. Lula determinou que a transição seja um espelho do futuro governo. Tenha representantes de todos os 16 partidos que fecharam com ele na campanha. Nomes de fora da política também serão convidados para aumentar o diálogo com o mercado financeiro e o agronegócio. Quem participa dessa comissão de transição não quer dizer que vai ser ministro, tá?
ministra, tem que deixar isso claro, porque senão as pessoas já acham que vão participar ou ficam especulando. Não há decisão sobre ministério, o presidente Lula não abriu essa discussão. A transição é uma tarefa dos dois governos. Cabe ao atual chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, nomear Geraldo Alckmin e equipe, além de intermediar o contato com toda a esplanada. O vice-presidente eleito vai ocupar até 31 de janeiro o cargo de ministro extraordinário. Os pedidos de informações são dirigidos por Alckmin a Ciro Nogueira. Os dados devem ser repassados em no máximo 15 dias. A equipe de transição não pode ter acesso a processos sob segredo de Estado ou sigilos bancário, fiscal e de justiça. As regras foram definidas em lei por Fernando Henrique Cardoso em 2002, em uma transição considerada modelo. Todas as passagens de governo desde então foram norteadas pela mesma legislação. Por causa de bloqueios na Via Dutra, viagens de ônibus foram suspensas entre as duas maiores cidades do país. Ó, estão querendo nos expulsar aí, ó. Guardas municipais usaram spray de pimenta em manifestantes para liberar a via interditada na zona oeste do Rio de Janeiro. Aí, ó, jogando spray na cara dos outros. À tarde, havia pelo menos 10 pontos de interdição no estado, afetando a circulação de veículos. A rodovia Presidente Dutra, principal ligação entre Rio e São Paulo, segue interditada no sul fluminense. Trechos da via, onde ontem houve atos de violência, chegaram a ser liberados, mas depois voltaram a ser bloqueados. Pelo segundo dia, as viagens de ônibus entre as duas maiores metrópoles do país foram suspensas. Outros destinos também foram afetados, Minas Gerais e estados do sul do Brasil. Tá horrível, eu vim pra cá, disseram que ia ter ônibus 11h30 da noite, cheguei aqui agora, só amanhã de manhã. Não precisa afetar uma população inteira, né? Sendo que muitos têm compromisso. Temos responsabilidade. Os manifestantes também se concentraram aqui na BR-040, bem perto da refinaria de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Eles chegaram a interditar parte da pista, mas à tarde a via foi totalmente liberada e o protesto continuou às margens da rodovia. Em nota, a Polícia Rodoviária Federal, no Rio de Janeiro, disse que tenta resolver a questão negociando com os manifestantes. Em entrevista por telefone ao âncora da Band News FM, Rodolfo Schneider, o governador do Rio, Cláudio Castro, disse que conversou com o ministro Alexandre de Moraes e garantiu o cumprimento da decisão que determina a liberação das vias. Todas as forças estaduais já estão desde ontem, tanto no monitoramento de pontos sensíveis, quanto na repressão aos bloqueios. A minha orientação é fazer o que a lei determina e abrir bloqueios. O dia foi de transtornos de norte a sul. Em todos os cantos, vários registros de bloqueios ilegais. Cenas que se repetem por boa parte do país. Barricadas, blocos de concreto, pneus queimados. Em Cuiabá, um homem morreu depois de bater um caminhão em uma carreta parada na manifestação na BR-364. Em Mato Grosso do Sul, violência. O motorista tentou furar o bloqueio dando tiros para o alto. Aconteceu na BR-060, a 70 quilômetros de Campo Grande. O motorista foi preso. No Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal usou gás de pimenta para liberar a BR-116 na altura de Novo Hamburgo. O Supremo Tribunal Federal determinou que as polícias locais atuem para liberar as estradas. Até agora, pelo menos 10 estados acionaram a PM. No Paraná, as polícias Militar e Rodoviária Federal atuaram em conjunto. As BR-116 e 376 foram liberadas. No Rio Grande do Norte, a BR-101 foi interditada no município de Parnamirim. Uma fila enorme de carros se formou, mas a pista já foi parcialmente liberada. Manifestantes protestam contra a vitória de Lula nas urnas. As diversas entidades que representam o setor condenaram os atos, que classificaram como antidemocráticos. O Brasil já viu isso há alguns anos e sabe o que pode acontecer quando bloqueios ilegais desse tipo duram: desabastecimento. Alguns postos ficaram sem combustível. Temendo por desabastecimento, motoristas fizeram filas para abastecer em Porto Alegre. A Federação Nacional das Distribuidoras diz que os atrasos nas entregas, por enquanto, são pontuais. Dependo do meu carro para sobreviver. Eu faço transporte com ele. Necessita todo brasileiro passar por isso? Não necessita, né? Os bloqueios nas estradas também afetam o transporte intermunicipal e interestadual de passageiros.
Luciana teve que dormir na rodoviária devido ao cancelamento de uma viagem de ônibus do Rio Grande do Sul para Santa Catarina. Disseram que pode liberar hoje ou até sexta-feira. Eu vou ficar aqui esperando. Em São Paulo, o maior entreposto de alimentos do país, a CEAGESP recebeu menos caminhões hoje, mas descartou a falta de produtos. Aqui na central de abastecimento em Porto Alegre, o movimento caiu pela metade do normal numa terça-feira. Muitos compradores não conseguiram chegar e os produtores também enfrentaram bloqueios nas estradas. Mandaram encostar, achava que perecível a gente podia passar. O Sérgio está com 3 cargas trancadas nas rodovias. O atacadista alerta que há risco de faltar produtos para abastecer o comércio já na próxima quinta-feira, depois do feriado. Se não chegar produto, o prejuízo é grande. Cada empresa aqui vai perder bastante. Os bloqueios ilegais nas estradas brasileiras foram destaque na imprensa internacional. Sônia Blota. Os bloqueios em pelo menos 270 trechos de rodovias brasileiras estão nas manchetes mundo afora. A agência de notícias Reuters mostrou ao vivo imagens das estradas e disse que as ações podem afetar as exportações de um dos maiores produtores de alimentos do mundo e causar um caos econômico mais amplo. A Deutsche Welle da Alemanha também noticiou os bloqueios. No britânico The Guardian, juiz manda a polícia limpar bloqueios de caminhoneiros pró-Bolsonaro, citando a decisão de Alexandre de Moraes, que permitiu a prisão dos manifestantes. O argentino Clarín diz que manifestantes queimam objetos para bloquear estradas no Brasil após a derrota de Bolsonaro. Você vai ver a seguir ao vivo informações sobre os bloqueios ilegais nas rodovias que prejudicam milhões de pessoas. E a gente volta a falar sobre os bloqueios ilegais nas rodovias. Felipe Garrafa, como é que está a situação agora? O que você pode contar pra gente? Com muito transtorno, continua para a população. O INEG, neste momento, a rodovia Regis Bittencourt foi parcialmente liberada, sentido Curitiba, na região de Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. A Anchieta, na pista marginal, na altura de São Bernardo do Campo, sentido litoral sul do estado, estava totalmente bloqueado. Agora, a Polícia Militar conseguiu liberar parcialmente. Informação de agora há pouco da Prefeitura de São Paulo: o rodízio para veículos está suspenso, tanto para quem circulou de manhã como agora à tarde, e com preocupação com o risco de desabastecimento, caminhões tanque com gasolina podem circular em São Paulo, se conseguirem entrar, podem circular em São Paulo a qualquer hora do dia. Na capital paulista não pode circular a qualquer hora do dia, tem que fazer esse trajeto de madrugada, mas a Prefeitura de São Paulo, em razão da situação, acabou abrindo uma exceção. Paloma. Obrigada, Garrafa. Para ver o time do coração, não teve bloqueio em rodovia que segurasse o torcedor. Essas imagens mostram integrantes da Galoucura, principal organizada do Atlético Mineiro, furando o bloqueio na BR-381, em Betim. Vem fazer palhaçada aqui não, só. Tá aí, ó. Vou tirar. Tá aí, ó. Todos os bloqueios que tiver, nós vamos tirar, hein? É da loucura. Apesar das notícias sobre as manifestações, a principal organizada do Galo não desistiu da viagem. Daqui a pouco, o Atlético enfrenta o São Paulo na capital paulista em um confronto direto por vaga na próxima Libertadores. A decisão de seguir viagem, mesmo com as manifestações, foi tomada ainda em Belo Horizonte. Onde tiver bloqueio, os Fuga vai passar passando, hein? A direção é uma só. Tem bloqueio pros loucura, não. O Coritiba faz jogo decisivo para fugir do rebaixamento amanhã contra o Juventude, que já caiu para a Série B. A caminho do Rio Grande do Sul, a Império Alviverde, maior torcida do time, escreveu: sobre as paralisações nas estradas, não será um problema. Vamos ver como estão os bloqueios ilegais pelo país. Direto da Central Band de Jornalismo, Douglas Santucci traz o mapa atualizado. Douglas. Olá, Joana. Olha só, nesse momento, de acordo com o sistema Raster, temos 209 pontos de bloqueio pelo país. Os estados que mais têm bloqueio são Santa Catarina, Pará e Goiás. Pedi para encher a tela aí para a gente mostrar em Santa Catarina, então, como está a situação por lá. Temos, principalmente na região litorânea de Santa Catarina, os bloqueios, mas também muitos pontos no interior do estado. A gente tem também, vamos direto aqui para outra parte do mapa, para o Pará, então. Tanto para a região aqui de Belém, a gente vê alguns bloqueios parciais em vermelho e os bloqueios totais em preto no mapa aí.
Goiás, temos 28 bloqueios ainda ativos, de acordo com o sistema. Bloqueios parciais em vermelho no mapa e bloqueios totais em preto. Um próximo ali de Goiânia é o principal do estado. E Santa Catarina temos 36 pontos até agora. É o estado com mais bloqueios, então, de acordo com o sistema, os principais na região litorânea do estado. Obrigada, Douglas. O preço da gasolina subiu pela terceira semana seguida nos postos, segundo a Agência Nacional do Petróleo. O preço médio do litro na semana passada foi de R$ 4,91, contra R$ 4,88 da semana anterior. Aqui, a curva mostra a terceira alta seguida. O preço médio do litro do etanol também subiu de R$ 3,54 para R$ 3,63. O diesel caiu um pouco e agora custa em média R$ 6,56 o litro. Olá, boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Rede TV News. Quase 2 dias depois do resultado das eleições, o presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio. O repórter Igor Damasceno está no Palácio da Alvorada, em Brasília, e tem as informações ao vivo pra gente. Olá, boa noite, Igor. Olá, Érica, boa noite a você, ao Lacombe, boa noite também a todos que nos acompanham ao vivo aqui no Rede TV News. É isso mesmo, foram quase 2 dias de silêncio desde o resultado das eleições. O presidente Jair Bolsonaro primeiro buscou orientação com ministros do governo federal e parlamentares aliados, como o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto. Somente depois disso ele se pronunciou. O discurso foi rápido e com mensagens de forma nas entrelinhas. De forma indireta, Bolsonaro disse que respeita o resultado das urnas eletrônicas e pediu pacificação em resposta ao protesto de caminhoneiros pró-governo que avançaram pelo país. Vamos ver o discurso do presidente. Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. A direita surgiu de verdade em nosso país. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. Somos pela ordem e pelo progresso. Mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. É uma honra ser o líder de milhões de brasileiros que, como eu, defendem a liberdade econômica, a liberdade religiosa, a liberdade de opinião, a honestidade e as cores verde e amarela da nossa bandeira. Muito obrigado. E olha, nós temos 2 informações de momento. Logo depois do pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro se encontrou com ministros do Supremo Tribunal Federal, lá mesmo no STF. Em nota, a Suprema Corte reconheceu a importância do discurso do presidente, principalmente a respeito do protesto dos caminhoneiros, do governo de transição e também sobre o resultado das urnas eletrônicas. Já o general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, elogiou o discurso do presidente Jair Bolsonaro e disse que ele manteve um tom pacificador num momento crucial. E a gente falou a respeito de governo de transição. Sobre esse assunto, o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que vai cumprir a lei e que vai cuidar da transição de governo. Já o Partido dos Trabalhadores escolheu o nome de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, para coordenar a equipe de transição. Vamos ver os detalhes na reportagem.
A transição de governo deve começar a partir da quinta-feira. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o governo federal está pronto para receber a equipe indicada pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. O presidente Jair Messias Bolsonaro me autorizou, quando for provocado, com base na lei, nós iniciaremos o processo de transição. A presidente do PT, segundo ela, em nome do presidente Lula, disse que na quinta-feira será formalizado o nome do vice-presidente Geraldo Alckmin. Aguardaremos que isso seja formalizado para cumprir a lei do nosso país. Hoje, de um hotel em São Paulo, a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, confirmou o nome do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, como coordenador da equipe de transição. Segundo ela, Alckmin também vai fazer contato com aliados do presidente Bolsonaro. A nossa proposta é ir para Brasília já, ter uma reunião presencial com quem for a parte do governo que vai fazer essa transição, para que a gente já possa colocar em operação a equipe de transição. Com o pronunciamento de Bolsonaro, a expectativa agora é que Lula indique os 50 nomes que vão fazer parte da equipe de transição de governo. Pela lei, a atual gestão deve receber essa equipe para que ela faça uma espécie de auditoria nas contas públicas do Poder Executivo. Esse contato entre membros do governo federal e pessoas indicadas por Lula deve durar até o último dia de gestão de Bolsonaro. Veja agora outros destaques desta edição. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, determina que a Polícia Militar ajude a desbloquear as rodovias ocupadas por manifestantes e caminhoneiros contra o resultado das eleições. Na decisão, o ministro ainda fixou multa de R$100 mil por hora para caminhoneiros e determinou que o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal seja responsabilizado. Nós vamos mostrar os principais pontos de interdição espalhados por todo o país. Em São Paulo, manifestantes foram atingidos por jatos d'água quando a tropa de choque chegou para desocupar a pista. Confusão ainda entre as próprias autoridades policiais. Nas estradas do Rio de Janeiro há vários bloqueios. Existem barreiras até mesmo na capital, dentro da cidade. Na rodoviária, muita gente não conseguiu embarcar. Dona Rosa Maria, enfermeira que mora em Vassouras, no sul do estado do Rio, chora ao tentar avisar no trabalho que não consegue sair da capital. Estamos proibidos o ir e vir. Foi tolhido, uma coisa simples, mas ao mesmo tempo para mim é importante porque eu dependo, é meu ganha-pão. Seu Antônio Carlos, que veio na semana passada fazer um tratamento médico no Rio, também não sabe o que fazer com a passagem para São Paulo, que foi cancelada na manhã de hoje. E a gente vai ficar aqui na rodoviária esperando até abrir a estrada para a gente ir embora? Quem vai pagar meu hotel? Quem vai pagar minhas passagens de volta? Pessoas sem saber quando e como irão embora não faltam por aqui. Na rodoviária do Rio, as empresas que têm em seu trajeto a rodovia Rio Santos e a Via Dutra não estão operando. Isso representa praticamente metade das viações que atendem os passageiros que saem daqui da capital fluminense. Ontem, o movimento foi 40% menor. Cerca de 5 mil pessoas não puderam viajar. Hoje, véspera de feriado de finados, a situação pode ser ainda pior. A gente orienta aquelas pessoas que forem viajar para que elas evitem esses locais com interdições, procure as empresas de ônibus através do SAC e dos sites das empresas e até as redes sociais da rodoviária, @rodoviária do Rio, para poder cancelar e remarcar essa viagem até que tudo se normalize. Esses peruanos moram em São Paulo. Eles voltariam hoje para casa, mas agora terão que gastar mais com hospedagem. Não consegui uma passagem para São Paulo. No estado do Rio, os protestos que começaram depois do resultado das eleições bloquearam as principais rodovias. Alguns trechos foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal. Mas o problema é que os manifestantes continuam às margens das estradas, causando congestionamentos gigantescos, como é o caso da BR-040 na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Na maior rodovia do estado, a BR-101, que tem 600 quilômetros de extensão só no trecho fluminense, vários pontos ainda sofrem com os protestos. No município de Itaboraí, região metropolitana, barricadas foram incendiadas. No trecho da rodovia Rio Santos, na região da Costa Verde,
mais transtornos para os motoristas. Policiais rodoviários foram acionados para negociar a liberação da estrada. Até mesmo dentro da cidade do Rio, protestos foram registrados. Um grupo tentou fechar uma das principais vias da Zona Oeste, a Avenida das Américas, no Recreio dos Bandeirantes. A Guarda Municipal foi chamada e usou até spray de pimenta para dispersar os manifestantes e evitar a interdição da rua. E olha o que a Guarda está fazendo. Aí, ó. Olha aí, ó. Na rodoviária de Belo Horizonte, passageiros com viagens para o Rio de Janeiro e para São Paulo tiveram que aguardar mais de 15 horas pelo embarque. As viagens foram retomadas durante a tarde e a empresa que administra o terminal pediu que os passageiros confirmem a situação do embarque antes de seguir para a rodoviária. Na parte da manhã, 100% das viagens que tinham como destino cidades do Rio de Janeiro e São Paulo foram canceladas. O setor de embarque e desembarque ficou vazio. Informaram que teria que voltar amanhã, que eles não sabem quando vai poder sair o ônibus. Está me atrapalhando, porque eu tinha reuniões marcadas lá no Rio de Janeiro, já desmarquei tudo e agora sem previsão para marcar de novo. Quem tinha passagem comprada foi orientado a remarcar. Depois de passar a madrugada na rodoviária, a aposentada Anália desistiu da viagem. A gente tem o direito, né? O livre direito de ir e vir, hein? Aqui essa noite mesmo, tanta criança, tanta idosos aqui, ó. E as empresas não dão suporte nenhum aí. Por causa dos diversos pontos de paralisações nas estradas, os ônibus que chegavam à capital mineira precisaram buscar rotas alternativas. É uma viagem de 10 horas e nós ficamos mais de 5 horas, ou seja, 15 horas de viagem por causa de 10 pessoas atrapalhando a via. Os bloqueios também provocaram cancelamento de dezenas de voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo. Um manifestante foi preso. No acostamento da rodovia Hélio Schmidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, dezenas de pessoas protestavam, mas sem interferir no trânsito. É a sociedade civil, não tem um líder, não tem um partido, não tem um sindicato, não tem dinheiro. Todo mundo chega, um traz uma água, um traz uma bolacha, um traz um café. Todo mundo está aqui porque acredita no futuro do Brasil. E vai ser assim. A Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal e a Polícia Rodoviária Federal acompanharam o protesto para evitar o bloqueio da pista. Um homem que tentou fechar a rodovia foi preso. Ontem à noite, um grupo chegou a interditar todas as faixas, o que acabou gerando um longo congestionamento e atrapalhou a vida de quem precisava chegar ao aeroporto. Esta empresária perdeu o voo. Eu saí do Itaim às 6 da tarde e cheguei aqui no aeroporto 11h30. E aí meu voo era às 10 da noite. Então eu perdi, não consegui carro para ir pro hotel, não tinha nem carro nem Uber. Fui conversar com uma pessoa e ele me levou até um sleep-in aqui em Guarulhos e aí eu dormi aqui. E tô vindo agora e vou embarcar às 10 da noite. No total foram 25 voos cancelados, 13 só nesta terça-feira. Por causa dos protestos, a concessionária que administra o aeroporto tem orientado os passageiros a verificarem a situação dos seus voos com as companhias aéreas. A companhia falou assim que por causa da greve aqui, que atrasou um pouco, que deu uma congestionada, que os pilotos, o pessoal que trabalha aí não conseguiram chegar por causa desse congestionamento, dessa greve que está tendo aí dos caminhoneiros aí e essa paralisação também.